Bom dia, turma. Nós vamos começar o nosso encontro de hoje, então, falando sobre hipotireoidismo na atenção primária à saúde. Vem, então, o nosso encontro na consulta uma paciente de 60 anos, sexo feminino, parda, dentista, solteira e natural e procedente de Curvelo. A paciente ela vem ao serviço queixando que nos últimos 6 meses tem se sentido mais cansada, chegando a dormir em consultório e não ter disposição para nada, além de relatar um aumento de 7 quilos nesse mesmo período. Inicialmente associava os sintomas com a ansiedade, mas a fadiga tem piorado consideravelmente, por isso procurou o serviço de atendimento. É uma paciente de 60 anos, mulher, hipertensa há 5 anos, e está em uso de hidroclorotiazida 25mg, um comprimido ao dia, e losartan 50mg, 2 comprimidos ao dia. Uma história pregressa de apendicectomia há 25 anos e varicela na infância. O pai teve um AVC aos 70 anos, a mãe é hipertensa e tem tireoidopatia, mas ela não sabe relatar qual. Ao exame físico, a paciente apresenta-se com 71 quilos, altura de 1,61, IMC de 27,4, frequência cardíaca de 80, frequência respiratória de 17 e uma pressão arterial de 110/60. O estado geral regular, orientada, hidratada, hipocorada 2 cruzes em 4, anictérica, cianótica, eupneica e afebril, e na ausculta, tanto cardíaca quanto respiratória estão normais. Na avaliação neurológica, a gente percebe que ela tem um discurso e pensamentos lentificados. A avaliação abdominal e musculoesquelética sem alterações. Na palpação cervical, observa-se bócio difuso, presença de um nódulozinho mais ou menos de 1 centímetro liso e imóvel no lóbulo direito da tireoide. E aí, chegou essa paciente pra gente no consultório. Quais são os possíveis diagnósticos, né? Qual a possível conduta que nós vamos ter com essa paciente? Levando em consideração que ela é hipertensa, então a hipertensão vai entrar aí já no diagnóstico dela, na avaliação. O que mais que eu posso pensar? Ela falou que ela tem ansiedade e achava que associava que os sintomas dela eram ansiedade. Então eu posso pensar que ela tem um transtorno depressivo maior, uma alteração de humor, que levou ao aumento de peso, tem levado ela à diminuição de energia, uma lentificação de pensamento. Anemia, ela tem, né, ela apresenta-se hipocorada, 2 cruzes para 4, é significativo. E a gente pode pensar também em hipotireoidismo. Aí, nosso planejamento, a gente solicita exames laboratoriais pertinentes, lembrando que eu tenho que levar em consideração idade, sexo e diagnósticos prévios. Ultrassom de tireoide, e a gente vai fazer algumas orientações para ela. Dentro do laboratório, se eu pensar então em hipertensão, eu tenho screen de hipertenso, então nós vamos pedir para ela o que a gente vai, alguns exames associados para avaliação da hipertensão. Levando em consideração que ela tem 60 anos, nós temos que pensar em quais exames que a gente vai solicitar para ela aos 60. Levando em consideração que ela é mulher, quais os exames que a gente tem que pensar no screen da mulher. E levando em consideração as queixas dela, dessa consulta, a gente solicitar o exame que não está nesse screen. Então, o laboratório, ele é individualizado. Não tem fichinha de exames que é o mesmo para todo mundo, não. Ela volta pra gente e ela traz os resultados de exame. Uma glicose de jejum de 98, uma hemoglobina glicada de 6,8, valor de referência é 5,7. Lembrando que ela tem 60 anos, então qual que é, segundo a ADA, né, Sociedade Brasileira de Diabetes, ou
nos exames, né, de endocrinologia, qual que é o alvo do paciente idoso de hemoglobina glicada? Está dentro da normalidade. Creatinina de 1,2, colesterol total de 206, levemente fora da referência, triglicéridos de 176, HDL de 55, uma hemoglobina de 14,4, então está dentro do valor de referência, hematócrito de 36, também dentro do valor de referência, global de leucócito de 5, ácido úrico de 4,1, TSH de 8,7, sendo que o valor de referência é até 5,8, então eu tenho um TSH aumentado, um T4 de 0,48, sendo que a referência é de 0,7 a 1,8, então eu tenho um T4 diminuído e uma urina rotina normal. No ultrassom que a gente solicitou, foi visualizada uma tumoração cística no lobo direito de aproximadamente 1,5, mas não foi visualizado hipertrofia de linfonodos cervicais. O lóbulo da tireoide encontra-se com volume aumentado em aproximadamente 2 vezes do tamanho normal, com uma ecogenicidade homogênea no lado esquerdo e uma área focal de hiperecogenicidade no lóbulo direito. Então, tudo nos leva a pensar que a nossa paciente tem hipotireoidismo, que é o nosso assunto de hoje. O hipotireoidismo, então, ele é causado por alteração estrutural ou funcional que interfere na produção de níveis adequados de hormônios tireoidianos, e ele pode resultar de um defeito em qualquer parte do eixo hipotalâmico hipofisário tireoidiano. E ele é classificado de forma primária, secundária ou terciária, ou uma outra forma da gente também classificar como tireoprivo ou bociogênico. Na classificação como primário, quer dizer que a anormalidade ela está intrínseca na tireoide. Eu tenho uma alteração da tireoide. O secundário quer dizer que eu tenho uma disfunção na hipófise. E o terciário, que é muito raro, está associado à insuficiência hipotalâmica. Quando eu classifico de forma tireopriva ou bociogênico, quer dizer que tireoprivo eu tenho ausência ou perda de parênquima tireoidiano. Se eu perco o parênquima tireoidiano, eu vou ter uma anormalidade intrínseca à tireoide, então eu tenho um hipotireoidismo primário. O bociogênico é o aumento do tamanho da tireoide sob influência de TSH. Então eu posso ter uma alteração de disfunção aí hipofisária. Talvez o bociogênico pode ser considerado um hipotireoidismo secundário. Existem diversas causas do hipotireoidismo, alguns são mais importantes, que são os mais prevalentes e comuns que a gente encontra no dia a dia. No caso do hipotireoidismo primário, existe o hipotireoidismo autoimune, causado por causa da tireoidite de Hashimoto. O iatrogênico, o devido a tratamento cirúrgico por causa de uma tireoidectomia, que pode ser total ou parcial. Então, imagina que um paciente, ele tinha um nódulo cervical e foi observado que tinha um nódulo na tireoide. E aí foi feito uma punção de agulha fina, a PAF, e verificou-se que era uma neoplasia. Precisou fazer uma tireoidectomia. Se eu perco o parênquima, eu tenho alteração de tireoide, eu tenho hipotireoidismo primário. No secundário, nós temos os mais comuns, os causadores mais comuns, como o tumor, cirurgia ou irradiação de hipófise, algumas formas genéticas de deficiência combinada de hormônios hipofisários, algumas doenças hipotalâmicas, como tumor, traumatismo ou distúrbio infiltrativo, e as causas idiopáticas. O hipotireoidismo hoje ele é considerado um agravo mais comum da tireoide.
tem uma prevalência de 2% na população geral e de 15% em pessoas com mais de 60 anos. Então, devido a essa prevalência significativa, o TSH ele passa a fazer parte do screen, né, do rastreio dos pacientes nossos idosos. Ele é 8 vezes mais frequente nas mulheres do que em homens. E a principal forma de apresentação, ou seja, 95% dos casos, são decorrentes de alterações na glândula tireoide, que é o hipotireoidismo primário. No hipotireoidismo primário, existe uma redução de T4 e T3. Essa redução de T4, ela faz com que existe um aumento compensatório na secreção de TSH. Eu começo a produzir mais TSH para tentar aumentar a produção de T4. E essa combinação de T4 baixo e TSH alto confirma o diagnóstico de hipotireoidismo. Existe também o hipotireoidismo subclínico, ou seja, eu tenho uma concentração elevada de TSH, mas eu não tenho alteração de T4 e T3. E essa combinação de achados reflete em grande sensibilização da secreção de TSH e redução muito pequena de secreção hormonal da tireoide. No hipotireoidismo secundário, eu tenho uma concentração sérica de T4 baixa e uma concentração sérica de TSH que não está adequadamente elevada. Poderia estar mais elevada do que é apresentado para a gente. Outra classificação é o hipotireoidismo autoimune, em que áreas de suficiência de iodo, né, eu tenho um processo inflamatório, como, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, e aí eu tenho uma alteração local da tireoide, causando essa insuficiência da produção de iodo, causando o hipotireoidismo. O nosso paciente, que a gente começa a suspeitar de hipotireoidismo, ele tem alguns sintomas, uma apresentação clínica que nos faz pensar nessa hipótese diagnóstica como diagnóstico diferencial na avaliação desse paciente. Então, o hipotireoidismo ele pode apresentar-se de vários graus. Nos casos mais leves, a presença de anormalidade bioquímica e o indivíduo é muito leve. E o indivíduo quase não percebe os sintomas da deficiência de hormônio. Muitas vezes ele vai associar a cansaço, ao estresse do dia a dia, ao trabalho. Já em casos muito graves, existe o risco de desenvolver coma mixedematoso, e aí ele consegue perceber de melhor forma também os sintomas da deficiência do hormônio. Então, esse paciente ele pode chegar para a gente com uma pele mais fria, devido à diminuição de metabolismo e vasoconstrição cutânea. Ela pode estar mais ressecada e áspera, por causa de redução de secreção de glândulas sudoríparas e sebáceas. O paciente pode queixar queda capilar e unhas quebradiças. E o vitiligo e a alopecia podem estar presentes em pacientes que evoluíram com hipotireoidismo após tratamento de doença de Graves. Edema periorbital. E no sistema hematológico, o paciente ele pode ter anemia por causa de alguns mecanismos. Então, se a gente pensar na nossa paciente que chegou no nosso consultório, ela tem alteração hematológica, ela tem anemia, ela tem a pele mais seca, e nós vamos dar continuidade aqui no nosso quadro clínico possível, né, ser apresentado durante a avaliação do hipotireoidismo e ver se ela tem mais algum outro sintomas que corroboram no diagnóstico dela de hipotireoidismo. Na avaliação hematológica, existe uma depressão específica da medula por falta de hormônio tireoidiano. Além disso, a paciente ela pode ter perda de sangue por menorragia e cursar com anemia. Ela pode ter diminuição de absorção de nutrientes devido à cloridria gástrica, e aí ela pode cursar com anemia perniciosa associada à diminuição de absorção de B12.
e pode apresentar-se com, além da palidez, hematomas sem evidência de traumas, menorragia ou sangramentos prolongados após extração dentária. No sistema cardiovascular, o paciente apresenta contratilidade miocárdica reduzida, baixo débito cardíaco, uma resistência vascular periférica aumentada e cursar com hipertensão arterial sistêmica. E se a gente pensar na nossa paciente, ela já tem um diagnóstico de hipertensão. Além disso, pode apresentar hipercolesterolemia e hiperhomocisteinemia. No sistema respiratório, apneia do sono, dispneia aos esforços, depressão do impulso ventilatório. No gastrointestinal, evoluir com constipação, anorexia, distensão abdominal gasosa ou doença hepática gordurosa não alcoólica. No sistema neurológico, pode apresentar o quadro mais grave, que é o coma mixedematoso, encefalopatia de Hashimoto. Pode cursar também com vertigem e zumbido. Então, o paciente que chega para a gente com quadro de queixa de tontura e zumbido, a gente pede, por exemplo, dentro do laboratório, da análise laboratorial, o TSH e T4. Além disso, pode cursar com diminuição, alteração de capacidade de concentração e memória, depressão, cefaleia e parestesias. Se a gente voltar, então, no nosso caso clínico, a nossa paciente ela apresenta uma alteração de memória. No sistema reprodutivo, o paciente ele pode apresentar-se com oligomenorreia ou hipermenorreia, além de declínio de fertilidade, aborto precoce, libido reduzida, disfunção erétil e retardo na ejaculação. No sistema musculoesquelético, cãibras, fraqueza, mialgia, artralgia, rigidez articular e derrame articular. Então, com esse padrão de clínica, se a gente retomar o nosso caso clínico, nosso paciente apresenta mialgia, apresenta fraqueza, ela apresenta alteração de cognição, concentração e memória. E aí, o que eu tenho que considerar, então, no nosso paciente que é atendido na atenção primária no dia a dia, para eu pensar em solicitar avaliação tiroidiana? Mulheres em idade fértil ou idosas acima de 60 anos, mulheres grávidas, tratamento anterior por radiação de tireoide, iodoterapia ou cirurgia tireoidiana, diabetes mellitus tipo 1, história pessoal de doença autoimune, como lúpus, artrite reumatoide, síndrome de Down e síndrome de Turner, história familiar de doença tireoidiana, presença de bócio ou positividade para anti-TPO, sintomas clínicos de hipotireoidismo, que foi o que a gente falou no quadro clínico alguns momentos atrás, hiperprolactinemia, dislipidemia, hiponatremia, anemia, doença hipotalâmica hipofisária conhecida, derrame pleural pericárdico, insuficiência cardíaca, transtornos psiquiátricos e demência. Então, quando o paciente chega com esse quadro, essas condições clínicas, nós temos que pensar em solicitar avaliação tireoidiana de rotina para eles. Aí a gente chega no nosso diagnóstico. A gente viu o nosso quadro clínico, a gente já fez o nosso planejamento com essa paciente, viu o que é o hipotireoidismo, vimos como a gente faz a avaliação de quadro clínico possível, e agora a gente vai dar o diagnóstico. Se eu tenho um TSH muito elevado e um T4 muito baixo, eu tenho hipotireoidismo primário. Se eu tenho um TSH muito elevado e um T4 livre normal, eu vou falar que eu tenho hipotireoidismo subclínico. Se eu tenho um T4 muito baixo e um TSH não muito elevado, ou seja, inadequado para o T4 livre, eu posso pensar em hipotireoidismo central. E como que a gente vai tratar esse paciente? No caso do hipotireoidismo primário, esse paciente ele fica com a gente na unidade básica de saúde e a gente inicia o tratamento com levotiroxina. Ela é tomada em jejum 30 minutos antes do café da manhã.
Em pacientes saudáveis e com idade inferior a 60 anos, a gente já pode começar com dose plena. Como que eu calculo a dose plena? Eu vou calcular 1,6 microgramas por dia. Sem início, sem necessidade de início gradual. Na prática, o que a gente percebe? Que a gente não inicia com dose plena. A gente inicia sempre de forma gradual. Nos pacientes idosos ou com doença cardíaca, o que é recomendado é iniciar com 25 microgramas dia e incrementando de maneira gradual 12,5 ou até 25 microgramas a cada 2 a 4 semanas, até atingir a dose adequada de acordo com o resultado do TSH. Então, o paciente, a gente deu o diagnóstico de hipotireoidismo primário, a gente vai iniciar o tratamento dela com a levotiroxina. Usualmente começo com 25 microgramas, mas eu posso iniciar com dose plena se ela tiver menos de 60 anos. No caso da nossa paciente, ela tem 60, então nós já vamos começar com 25 microgramas. E a cada 4 semanas, repetindo o TSH, não precisa repetir o T4, precisa repetir só o TSH, a gente vai tentar subir a dose de levotiroxina aos poucos até o TSH se normalizar. Agora, no quadro de hipotireoidismo subclínico, ou seja, eu tenho um TSH aumentado e um T4 normal, o tratamento ele é recomendado em algumas situações, não é para todo mundo. Se eu tenho um TSH persistentemente acima de 10, ou seja, eu fiz um TSH agora, deu 11, espera algumas semanas ou uns 3 a 6 meses, repito, deu mais de 10, ou seja, deu 11, 12, 13. O TSH persiste elevado acima de 10, a gente pode começar o tratamento. Se o TSH está acima de 10, mas menos do que, acima de 7, mas menor que 10, e apresentar mais de um desses fatores, como idade menor que 65 anos ou acima de 65, mais sintomas de hipotireoidismo, eu também posso tratar. Se o TSH está acima do limite do laboratório, inferior a 7, em uma pessoa com menos de 65 anos, mas ela apresenta um LDL-TPO positivo, com altos números, ou bócio, ou sintomas de hipotireoidismo, eu também vou tratar. No caso do hipotireoidismo subclínico, é recomendado iniciar o tratamento com doses menores, ou seja, 25 microgramas, e com segmento de reavaliação a cada 4 semanas, ou de 2 semanas, dependendo da literatura, é semelhante ao hipotireoidismo franco, então a gente vai tratar. Se eu optar por não tratar no hipotireoidismo subclínico, eu tenho que repetir o TSH após 6 meses ou 1 ano. Como que a gente acompanha esse paciente? Então, eu vou monitorar o TSH a cada 8 semanas, depois que eu inicio o tratamento para ajuste de dose, até atingir o valor de normalidade do TSH. Além, após isso, após a revisão clínica do TSH, a cada 6 meses eu vou repetir ele no primeiro ano do diagnóstico. Depois de 1 ano, quando ele normalizou, quando está tudo bem, eu começo a fazer exames anuais de TSH. Não é necessário pedir T4 livre ou T4 total para acompanhar o tratamento com levotiroxina no hipotireoidismo primário. E não é necessário solicitar ecografia de tireoide ou T3 no diagnóstico ou acompanhamento do hipotireoidismo primário. Eu vou solicitar se há um exame físico ou verificar um aumento da tireoide. E quando que eu vou encaminhar esse paciente para o serviço especializado em endocrinologia? Porque o hipotireoidismo primário, nós vamos ficar com esses pacientes no tratamento lá na unidade básica de saúde. Mas, se o paciente tiver suspeita de hipotireoidismo central, ou seja, tem um TSH normal ou baixo e um T4 diminuído, suspeita de hipotireoidismo central, encaminho para o endocrinologista.
Se a gente tem dificuldade de obter resposta terapêutica, apesar de boa adesão do paciente ao tratamento, e eu preciso de doses elevadas de levotiroxina, ou seja, maior que 2,5 micrograma quilo dia, eu também vou encaminhar para o endocrinologista. Turma, por hoje é só. Obrigada.